Olá, bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é James. Hoje eu vou falar Papo de Craque com James. sobre o título do Corinthians sobre o Flamengo pelo Supercopa. Vamos falar de escalação primeiramente? Vamos lá. Corinthians entrou com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Breno Bidon, Ranielli, André, Carrijo, Memphis Depay, Yuri Alberto. A equipe do Felipe Luiz entrou com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alessandro, Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Gonzalo Plata e Pedro. Bom, o Corinthians ele entra de jogo de forma por dentro, né? O Flamengo ele sai mais jogando com mais posse de bola. É o característica da equipe do Felipe Luiz. Já no primeiros minutos teve uma agressão, não sei se foi do Gonzalo Plata ou do Alessandro, acredito que foi o Alessandro, que teve uma agressão em cima do Bidon, o juiz deixou correr, já aos 5 minutos. O Flamengo teve mais a bola nos primeiros 20 minutos, inclusive teve algumas chegadas, né? A equipe do Felipe Luiz, ele tenta jogar muito pelo lado esquerdo, a zona onde está o Plata, onde está o Alessandro, e teve uma chance que foi iniciado por lá e o chute do Eric Pulgar da fora da área. Então o Flamengo ela tenta jogar através de saída de bola, desde você sai jogando com o goleiro, e o Corinthians entrou para pressionar a saída de bola do Flamengo. Né? E teve outra chance do Pedro de chute que o Hugo Souza domina. Só que o que acontece? O Corinthians consegue, de certa forma, marcar muito bem a saída de bola do Flamengo. E o Flamengo teve uma das grandes chances do jogo do Flamengo, que foi a bola tirada do Mateuzinho, certo? Depois o Corinthians começa a crescer no jogo, onde o Dorival foi muito esperto, porque ele coloca o Matheus Bidu com muito belos saída de bola. Ele coloca o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, o Ranielli, jogando como zagueiro direito, onde o Ranielli, parte da temporada passada, quando ele jogava pelas Copas, ele tentava jogar pelo zagueiro esquerdo, né? E ele coloca o Mateuzinho e o Bidu para cortar os avanços dos laterais. Eu lembro que o Dorival ela tem essas características de jogar de acordo com o adversário, aonde o jogo da ida da Copa do Brasil contra o Vasco não foi tão positivo, ele entende esse jogo e ele dobra a marcação pela direita com a presença do José Martínez e Mateuzinho. E o que acontece com isso de entender? Você tem jogadores de lados como Varela pela direita e você tem pelo lado esquerdo o Alessandro, que é um jogador não de muito subida de bola, mas você tinha pela sobra o Gonzalo Plata e Carrascal, que eles faz troca de perna. Aí isso obriga muito desses jogadores como Gonzalo e Carrascal de cortar para o meio. Aí que está o Ranielli para entrar nessa ação e ao mesmo tempo Ranielli tem o André. O André engoliu o meio campo. E o Corinthians começa a jogar por dentro. Aí você tem jogadores que jogam sem a bola não são tão resistentes como é o André. Você teve no caso o Breno Bidon e o Carrilho, né? Que é o caso do Carrilho, que faz essa função de saída de bola. E no caso do Bidon, ele preenche muito bem o campo, porque ele, em algum momento do jogo, se você for ver, em segundos ele está pela direita, ele está pela esquerda, ele está pelo meio. E a grande sacada do Dorival é isso, né, de entender que eu tenho que tirar o Rodrigo Garro. Acredito que o Rodrigo Garro também, por causa de foi um dos jogadores que mais sentiu virose, né? Então ele tira o Garro. Ele já fez isso na final da Copa do Brasil contra o Vasco, de tirar o Rodrigo Garro
para preencher o meio-campo, para ter mais força de marcação. E isso foi uma grande sacada do Dorival. E você teve uma jogada ensaiada, você for analisar o escanteio, você inicia com Memphis Depay, jogada curta, porque o Flamengo é um dos grandes equipes que tem arma na bola parada, inclusive o Rodrigo Caio é um dos mais elogiados, e o outro é a equipe do Corinthians. O que o Corinthians fez? Ele troca posse, Carrilho, toca para o Mateuzinho. Tinha 10 jogadores do Flamengo para defender esse escanteio, entendendo que o Gustavo Henrique é um dos grandes homens na bola parada. O Corinthians vai rondando a bola. E no momento certo, quando o Mateuzinho ele acha o momento certo, adianta um pouco os jogadores do Flamengo, aí o Gustavo Henrique vence o salto Varela e Gabriel Paulista, ele acaba fazendo um gol aos 25 minutos. Gabriel Paulista faz o primeiro gol dele pelo Corinthians, 1-0. Uma jogada ensaiada de entender que o Flamengo é um dos grandes equipes que tem uma força na bola parada, fez gol contra a Cruz Azul, fez gol em vários momentos, e nesse caso ele faz circulação de bola pelo meio campo, e ele encontra espaço, e Mateuzinho, no momento certo, ele lança para o Gustavo Henrique, e muito esperto, atraindo marcação Memphis, o Gabriel Paulista de sobra. Aí teve uma jogada ensaiada, jogada muito boa feita, dá uma recuperação de transição rápido do André para o Bidon, e Memphis Depay poderia ter caprichado melhor, ele faz um chute, e o Rossi defendeu de uma maneira muito boa. Eu acredito que a melhor forma talvez o Memphis tentar encobrir o goleiro, tirar o goleiro do lance ou chutar cruzado, né? Ele quis fazer o lance mais bonito. Nesse lance você pode ver onde os jogadores do Corinthians, o Mateuzinho, o Matheus Bidu, que inicia muito saída de bola, ele força essa função. Em Bidon também, ele é muito bom no jogo sem a bola para ajudar a marcar. E o André, é um caso interessante do André. O Maicon saiu, o José Martinez não sabe o que aconteceu. O Alisson acabou não vindo, ele acaba jogando nessa final, jogando muito bem, ajudando muito a distribuição de bola, marcando jogadores como a Arrascaeta e o Jorginho, que não jogaram um grande jogo, e o André ele foi muito efetivo. E o Carrilho mostrou hoje para nós que não necessariamente ele seja um jogador tão indisplicente em relação ao jogo sem a bola, porque ele mostra para nós que o Corinthians escolhe jogos para jogar. Porque se você for comparar o que ele jogou contra a Bahia, marcando, em que teve uma bola que foi recuperada no meio campo, em que ele poderia desarmar o adversário, ele acabou não fazendo, né? E nesse jogo ele correu muito atrás da bola. Aí teve um lance da expulsão do Carrascal claríssimo, né? O VAR, esse jogo acabou mostrando algum momento funcionando ou não funcionando. As pessoas perguntam, James, mas se o juiz tivesse autorizado as trocas, será que o Carrascal teria evitado a ser expulso? Não tinha como, porque o juiz deveria autorizar a troca primeiro. Então, está na regra que sim, ele pode ser expulso mesmo ter passado o primeiro tempo. O Corinthians teve a chance de fazer outros gols no contra-ataque. O Flamengo teve mais a chance de bola na trave, e teve outro, né? Inclusive teve um lance, né, aos 3 minutos em que a bola bate na trave, o lance de cabeça do Pulgar, né, que a bola bateu na trave. E é um lance mais polêmico que a gente for falar, que é o gol do Depay. Para mim, claramente o lance é legal, o gol do Memphis Depay, o Yuri Alberto, pé dele, o Léo Ortiz praticamente deu condição ao Yuri Alberto. A bola sobra para o Memphis, grande cruzamento do Bidu, gol legal, né? Então isso mostrou
para nós de novo. Em esse momento, a desculpa da CBF foi que o VAR não estava funcionando. Eu queria perguntar o porquê em um jogo em que, né, um final que envolve duas maiores torcidas, né? Seja você corintiano ou flamenguista, ou torcedor rivais das duas equipes, ou torcedor que não são rivais dessas duas equipes, é o jogo que pode chamar atenção um Corinthians e Flamengo, porque envolve duas maiores torcidas, né, por mais que seja um Supercopa, e o VAR não estar funcionando nesse momento. É uma coisa bizarra. E outro jogador que eu queria destacar, além do Matheus Pereira, que chegou muito bem, porque ele é um dos meio-campos que tenta acelerar o jogo, procurar companheiro fazendo um lançamento longo, é o Caio César. Ele teve 3 participações do jogo que criaram lances capitais de gols. Inclusive, teve um lance dele que ele vence o duelo contra o Varela, né? Depois ele passa para o Yuri Alberto e o Yuri Alberto bate na trave. Então, Caio César muito bem pelo lado direito, ele ajudando a marcar o companheiro e no momento certo ele fazia o contra-ataque certo para conjunto ao Yuri Alberto, né? Então, o Caio César muito bem. Depois teve outro lance entre o Flamengo, que é o dos mais reclamados, que é o lance do Paquetá, que acaba errando um gol inacreditável, né? E a gente for analisar também que o ponto do arbitragem foi muito reclamado por isso. Porque se você for ver, o VAR não estava funcionando no momento que anularam um gol do Depay. Imagina se o Paquetá tivesse acertado esse gol. Se ele tivesse um pouquinho mais, né, batido um pouquinho mais fraco, e a bola tivesse entrado e o Flamengo tivesse virado o jogo ou vencido nos pênaltis, né, o que teria acontecido então? E outra questão é os 7 minutos de acréscimo. O jogo não pedia para ter uns 7 minutos de acréscimo. Né? Então, isso é uma questão que, em uma final de Supercopa, que envolve duas maiores torcidas, não deu como entender de você dar um acréscimo de 7 minutos sem o jogo não pedia isso. Né? Depois teve um lance do gol, né? Bate-rebate, Ramalho acaba cabeceando, Caio César faz um belo assistência, o Yuri Alberto sobrando, dá um chapéu, né? Um pulgar tenta atingir o Yuri, acabou não dando, e o juiz tentou anular o gol do Yuri Alberto, praticamente não foi. É incrível como a arbitragem tem enfraquecido depois do VAR, né? De conseguir achar impedimento nesse lance do Yuri Alberto, que não foi, né, uma coisa impressionante. O Bandeira sente, parece que não, eu não apareço quase nunca depois do surgimento do VAR e eu vou aparecer um pouco. E o Yuri Alberto estava totalmente em condições, né? Não estava impedido. Claramente em condições e faz um belo gol. A gente tem que falar do Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto ele é um jogador que fez gols em todas as finais pelo Corinthians. Ele fez gol contra o Palmeiras, que foi o gol do título contra o maior rival no Campeonato Paulista, que inicia essa sequência de títulos. Ele fez gol contra o Vasco, no primeiro gol, e abriu o placar no Maracanã. Ele assistiu o Memphis Depay para fazer o gol do título. E, no caso, também, hoje, e inclusive na hora do jogo, está falando, talvez seja o único jogo em que o Roberto não faz gol do título, né? Quando a bola bateu na trave. E ele foi lá e fez, né? O juiz deu 7 minutos de acréscimo, acabou dando a oportunidade de o Roberto fazer mais um gol na final. Então, mérito totalmente do Dorival de entender como o Flamengo joga. O Flamengo sai muitas vezes jogando desde zaga com goleiro, com Léo Ortiz, saindo jogando, e essa jogada os adversários começam a entender. E talvez o Felipe Luiz tenha uma forma de mudar um pouco o seu jogo depois do seu sucesso. Né?
Inclusive, contra o Fluminense aconteceu isso, o erro da saída de bola do Léo Ortiz, que acabou ocasionando o gol do Fluminense. E nesse caso, de novo, o Corinthians pressionou a saída de bola do Flamengo, né? Muitas vezes, o Flamengo, muitas vezes, ano passado saía de pressão alta do adversário e ele conseguia encontrar o espaço e criar perigo. E dessa vez o Corinthians conseguiu fazer marcação, pressão alta e não sofrer quando o Flamengo tentava sair, o Corinthians conseguia recompor. O Bidon foi muito bem, o homem meio campo, preenchendo o meio campo, preenchendo o espaço, tudo certo. O Carrilho tentando iniciar jogada, invertendo jogadas, com Bidu tentando sair e Mateuzinho fazendo dobra. Mateuzinho fazia dobra com o Raniel para poder cortar os jogadores velozes como a Arrascaeta, e o André conseguindo anular muito bem dupla Arrascaeta e o Jorginho. Então essa foi um grande sacado do Dorival, que foi muito bem nessa final de novo. Ele venceu 4 Copas do Brasil pelo 4 times diferentes e quis roteiro de novo que isso aconteça, né? Ele foi demitido pelo Flamengo depois de ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil e agora ele consegue, né, de certa forma, vencer de novo o Flamengo depois de ter vencido pelo São Paulo uma mata-mata numa final, né? Eu acho que é importante para o Corinthians vencer o Flamengo, porque você vence o campeão da Libertadores e o Campeonato Brasileiro e o campeão brasileiro, uma equipe que tem um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, uma equipe que tem o melhor elenco do futebol sul-americano. E nesse caso você ganha um moral gigantesco para a sequência da temporada. O que se falava antes do jogo era de que o Flamengo ia, né, vencer de uma forma mais tranquila. E esse Corinthians mostra que parece que escolhe jogos, e esse Corinthians mostra que no mata-mata ele é uma equipe que pode jogar de igual a igual contra qualquer equipe. Ele venceu Cruzeiro, um dos 3 melhores equipes do futebol brasileiro. Ele venceu o Palmeiras, o maior rival, um dos melhores times do futebol brasileiro, e ele venceu o Flamengo, o campeão da Libertadores e o campeão brasileiro, e um time que, por detalhes, né, nos pênaltis, perde para o melhor time do mundo, que é o PSG. Então, o Corinthians hoje mostra uma coisa interessante, né? Hoje ele vence o Flamengo. Daqui a uns dias talvez possa sofrer com Capivariano no próximo jogo, né? Então, são coisas que acontecem ao Corinthians do Dorival, né? Que no mata-mata é um time diferente e pelo pontos corrido é outra equipe. Então, é literalmente capivariano, né? Então, essa equipe vem mostrando isso. Então, parabéns à nação corintiana, que foi melhor no jogo, principalmente no primeiro tempo, e eu acho que no segundo tempo ele poderia ter matado o jogo, né? O Flamengo só conseguiu criar jogadas através da bola parada e o lance do Paquetá, e o Corinthians teve chance de buscar o contra-ataque, teve espaço para isso e não conseguiu, acabou não segurando a jogada. O Corinthians foi superior ao Flamengo e no caso da torcida, né? Que tanto dentro do campo quanto a mobilização da torcida, né, de mostrar de novo em duelo das duas maiores torcidas, a torcida acaba vencendo esse duelo, né, jogando, apoiando para os jogadores se sentirem que estava jogando na arena. Então é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau.